É isso aí, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui, então, novamente, né? Complementando aqui o início. Nós estamos na aula 19. Como eu já informei antes, pelo WhatsApp, essa aula nós vamos ter um adendo, e esse adendo é extremamente importante. E eu queria falar um pouco por que nós temos esses adendos, já que a nossa apostila é uma apostila do curso de médios da Federação. É que quando a gente trabalha com mediunidade, eu trabalhei muito tempo com mediunidade, dando curso, dentro de uma reunião de tratamento espiritual, de desobsessão, até de cura espiritual, né, específica. Então, reuniões bastante interessantes. E sempre eu dizia para as pessoas que dentro de uma reunião mediúnica nós temos duas coisas que são fundamentais: é o estudo e a empatia. O estudo é fundamental para nós compreendermos o processo, mas eu diria que a empatia é aquela dose de amor que sem ela a coisa fica só na forma, né? Eu falo sempre de forma e essência, porque isso é muito importante a gente distinguir, né? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula e nós vamos ter o tema 3, só o início dele. Nós vamos falar rapidamente para dar início e vamos entrar no adendo. Só que esse início do tema 3, ele tem a ver também com o nosso adendo, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho e depois nós vamos entrar no adendo e explicar o porquê desse adendo e por que esses adendos que a gente tem feito aqui nas nossas conversas são extremamente importantes. Vocês vão lembrar do adendo lá que nós fizemos sobre a pedagogia de Kardec, é importante entender o processo. O adendo que nós fizemos da Joana de Ângeles, quem não viu, vai lá no vídeo para ver, que fala do processo da evolução intelectual, dos controles das emoções, da questão moral. E hoje nós vamos fazer um adendo que tem muito a ver com uma doutrina, tem muito a ver com o ser humano, mas especificamente muito a ver com a mediunidade. Nós vamos entender um pouquinho o que é uma casa espírita, o que ela pode proporcionar e o que uma área mediúnica, uma reunião mediúnica, um estudo mediúnico pode proporcionar para nós. Então vamos começar mostrando aqui o nosso início da reunião, aula 19, que diz para nós assim: a doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que em sua criação há dois elementos gerais distintos. Vocês vão ver que no nosso curso, de vez em quando aparece algum tema que é básico, que a gente fala, mas isso é básico, mas ele faz parte do processo de aprendizado e é importante, né? E aí ele diz assim: quais são esses princípios? O princípio material e o princípio espiritual. O princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal, ou FCU, cosmo ou matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais visíveis e invisíveis. Então a gente precisa compreender aqui o alcance, a amplitude que existe nessa questão do material. Porque quando a gente fala da matéria, a gente pensa no corpo, pensa nas coisas que a gente vê, que a gente percebe, mas não é. As coisas que nós não vemos, não cheiramos, não respiramos, são muito maiores do que todo o resto. Dizem que no universo, aquilo que é matéria visível não chega a 5% de todo o universo. Tem uma tal de matéria cósmica negra, matéria cósmica escura, e que alguns dizem que é o éter cósmico, que é mais de 95%. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de átomo, a gente não enxerga o átomo. Não conseguimos enxergar o átomo. É um estudo físico, é um estudo matemático, e existem coisas que estão muito além do átomo a nível de dimensão, que a gente, aí muito menos, aí só podemos provar isso em termos físicos e de equações matemáticas, mas não visíveis. E antes desses elementos existem outros mais profundamente, né, vamos dizer assim, que são diluídos no universo e que nós não percebemos. E ainda assim é matéria. Se nós pensarmos quando nós desencarnamos, nós vamos ver que nós deixamos esse corpo, ele é decomposto, a matéria é modificada, é transformada, e vamos para o mundo espiritual. A gente fala mundo espiritual porque é uma maneira de falar, e não está tão errado assim, mas de fato nós não vamos para o mundo espiritual, nós vamos ainda para o mundo do material numa dimensão diferente. Porque quando nós chegamos lá, nós carregamos ainda o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. E esse corpo é matéria, num outro nível de dimensão, mas é matéria, e às vezes uma matéria até bem embrutecida.
Então, para a gente ter uma ideia que tudo isso que eu estou falando é origem no princípio material, ou fluido cósmico universal, que vai dar, né, através de todas as derivações desse princípio, vai dar o quê? Vai dar a ordem do universo, vai dar todos os elementos, vai dar os princípios que constituem os corpos, em todos os sentidos nesse universo que nós vivemos, conhecido e não conhecido. E temos ainda o princípio espiritual. E vocês entendam que a ciência fica aqui. Ela para aqui. Isso aqui não existe para a ciência, ela fica aqui. E mesmo ficando aqui, a ciência ainda está engatinhando, no sentido de que, quando a gente fala engatinhando, a gente fala, nossa, mas estamos falando de computadores, de coisas avançadas, estamos falando de inteligência artificial, mas engateando no sentido de conhecimento dessa matéria nas dimensões que elas existem. Porque existem dimensões que nós não vamos conhecer tão pouco, em, sei lá, milhares de anos ainda. Né? Aquelas matérias mais... as fontes realmente da matéria nós não conhecemos e não vamos conhecer tão cedo. Aqui entramos nós com o princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com E minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes como a espécie humana. O que quer dizer isso pela codificação com E minúsculo espírito? Porque o princípio espiritual não é um espírito como nós conhecemos, assim, um espírito de um ser humano. Nós somos espírito que usamos várias roupagens. O próprio princípio material nos dá a roupagem de energias, nos dá a roupagem de perispírito e nos dá a roupagem do corpo físico. Então, o princípio espiritual, com E minúsculo, é o princípio que vai passar por milhões ou bilhões, eu não sei, isso não importa, de experiências, de existências, a sua consciência vai se desenvolvendo, aí vem na matéria mais embrutecida, vem na matéria que é o vegetal, vem o animal irracional, vai subindo, subindo até chegar no ser humano, e aí sim é um espírito com E maiúsculo, né? Aí é um princípio individualizado, é o espírito. Para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessária a união dos dois elementos gerais, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que fala é a matéria é o laço que prende o espírito. Percebe? O espírito não está livre, ele está preso à matéria. Na encarnação, ele está preso. Quando ele desencarna, ele se liberta da matéria. Mas o espírito depende da matéria, por isso ele se deixa prender, não é? Ele se deixa prender por quê? Porque ele sabe que é através dessa prisão desse corpo e das relações do corpo físico com o mundo, com as pessoas, com tudo que existe, é que ele vai aprender, é que ele vai fazer o seu processo de evolução. Né? E aí também ele exerce a sua ação. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos imaginar, assim, por um instante, a grandeza divina nesse processo, imaginando um princípio há milhões de anos atrás que veio se transformando, se transformando, se transformando, aí cria o quê? Cria as nebulosas, aí cria os sóis, as estrelas, grandes estrelas, né, que explodem, aí dão origem a pequenos mundos, né, pequenos planetas, e essas estrelas, quando explodem, criam o quê? Os materiais constitutivos da vida, né, que é a tabela de Mendeleev, que são os princípios originários da vida, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, né, e todos os outros que lá estão, mais de 100. Isso vem de onde? Vem das estrelas. Vem das estrelas que são as supernovas, as novas que explodem e derramam sobre o universo esses materiais que vão chegar em planetas, dando origem, né, à vida. Olha a grandeza, a coisa maravilhosa que é isso. Né? Isso é uma coisa incrível. Mas hoje, nós vamos falar do adendo e entender o que é esse adendo. Vocês viram que nós colocamos aqui, que era, mandei pelo WhatsApp para vocês, que era muito importante vocês verem esse vídeo. Né? Esse vídeo é importante porque ele tem a ver com o nosso adendo que nós vamos falar. Muito bem. O adendo, ele nos ajuda a compreender um pouco a essência das coisas. Esse é o propósito que a gente faz dos adendos. Os adendos sempre vão tocar na essência. Quando a gente está estudando o material da apostila,
Em geral, nós estamos falando de forma. A forma. A forma é a casa espírita, a forma é a reunião mediúnica, a forma são os livros espíritas, a forma são os estudos que nós fazemos, as palestras que fazemos ou que assistimos, tudo isso é forma. Isso é fundamental. Ora, a forma é o corpo, a essência é o espírito. O corpo não é importante, então, porque é a forma? Não, vocês acabaram de ver, né? Então, se a gente olhar aqui, vamos pensar. Aqui nós temos a matéria e o espírito. Então, aqui princípio e princípio. Depois você tem o corpo físico, que é a matéria, o perispírito, que é a matéria, e tem o espírito. Ora, a forma é o perispírito, a forma é o corpo, e a essência, o espírito. Mas vocês viram, o espírito não consegue evoluir sem a forma. Então, pensando desse jeito, vamos pensar que uma casa espírita, com tudo que ela tem, os movimentos, as reuniões, os estudos, a diretoria, as palestras, esse curso que nós estamos fazendo, tudo isso é a forma. É como se fossem as coisas materiais, né? Que são extremamente importantes. Mas muito mais importante que isso, e fundamental, é a essência. E o que é a essência? É o ser. É o ser que está ali na casa, ouvindo, falando, estudando, trabalhando, indo para uma reunião mediúnica. Esse ser não é esse ser como um corpo físico que participa, porque pessoas podem participar de centros, de reuniões, durante décadas, a vida inteira, e só ficar na forma. Isso é comum, isso não é uma coisa rara, isso é comum. Desencarne só ficou na forma, só na forma. Por quê? Porque estudou, entendeu, viu alguma coisa, não se aprofundou, não quis saber das coisas mais essenciais, e aí não cresceu quase nada, ficou mais na forma. Então, os adendos, eles querem trazer para vocês coisas que levam a forma para a essência. E aqui nós estamos falando de algo que é da essência. Dentro da doutrina espírita, tem coisas que tocam na essência. É o ensinamento que mostra que é o importante. E Kardec, como eu sempre falo, é tiro certo, né? É perfeito, quando ele diz para nós: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Gente, a gente já ouviu isso, vai ouvir ainda muitas vezes, mas a importância de a gente entender a essência da forma, porque essa é uma frase, é uma coisa escrita, é uma forma, está ali. Se ninguém lê, ficou ali. Mas quando a gente lê e quer entender o que está por trás disso, a essência, aí nós estamos absorvendo a alma do que ele disse. Uma coisa é nós lermos o que ele disse e, entendi intelectualmente, tá bom. Outra coisa é, eu quero entender a alma do que ele falou. O que está na alma desse conhecimento? Porque isso é um conhecimento. Ou é só uma informação. Se é só uma informação, eu leio, entendo, acho interessante e acabou. Se é um conhecimento, eu vou absorver a alma disto. Né? É como o vinho, que as pessoas dizem, tem uma alma ali no vinho. Né? E qual é a alma disso aqui? A alma, que o Kardec está dizendo assim, em outras palavras, olha, a casa espírita, o espiritismo, os livros, os movimentos, a reunião, os estudos, tudo isso é importante. Mas o que realmente é importante? Porque se você tiver uma casa espírita, com os livros, com a biblioteca, tudo maravilhoso, e ninguém for lá, que diferença faz? Se ninguém vai lá para conhecer, para saber, para aprender. Então, a essência é o espírita, é a pessoa, é a pessoa. E esta pessoa só é espírita e verdadeiro se ele trabalha para a sua transformação moral e pelos esforços que emprega. Pronto. Isto é uma essência. Você encontra muita essência dentro do espiritismo quando você olha nesse mesmo capítulo o homem de bem, os bons espíritas, o homem no mundo. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. Ali você tem forma, e se você consegue extrair dali o conhecimento, que é a essência, você entende a alma do que está escrito ali. Quase todas as parábolas, para não dizer todas as parábolas de Jesus, são formas, são informações, mas todas têm um conhecimento por trás, que se você souber, com o tempo, buscar, pesquisar, você extrai a alma. E quando você extrai a alma daquilo, aquilo vai para dentro do seu espírito, porque o seu espírito anseia por isso, e ele cresce. Então, quando a gente fala disto, nós estamos falando da importância que existe dentro de uma casa espírita,
né? Porque uma casa espírita ela nos dá coisas que, em geral, as outras religiões não nos dão. Normalmente não nos dão. O que é? Por exemplo, uma casa espírita nos dá um local onde nós podemos conversar, onde não tem uma certa hierarquia, onde não tem praticamente dogmas, né? Se a gente pode falar de reencarnação como dogma, como se fala, tudo bem, mas com o tempo, aquilo não é mais um dogma, é uma fé raciocinada. Na medida que você tem muitas justificativas para compreender a reencarnação e aceitar, ela passa a ser uma crença, uma crença raciocinada. Então, aqui, nós vamos pensar na casa espírita, mas nós estamos fazendo uma reunião, um estudo para uma reunião mediúnica. Então, vamos focar na mediunidade. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa incrível. Uma reunião mediúnica, gente, é uma escola, é um lugar maravilhoso, é um local onde nós temos oportunidades incríveis, incríveis na nossa vida. Porque se você pensar no ser humano, e eu já falei para vocês em outro adendo, que nós somos espírito da terceira ordem. E isso nós temos muitas coisas em nós. Nós temos em nós, por exemplo, as vaidades, o orgulho, as paixões, né? Nós temos os vícios, nós temos a maledicência. Tudo isso nós temos, e não adianta a gente pensar que não tem. Se a gente pensar que não tem, nós somos missionários, anjos encarnados ou coisa parecida. Se eu estou falando para pessoas comuns, como nós, eu devo estar falando, nós somos o quê? Espírito da terceira ordem. Se nós, quanto mais rápido conhecermos nós mesmos, nos identificarmos das coisas que temos para a transformação que Kardec nos fala, melhor para nós. Por quê? E se eu não quiser, o que acontece? Bom, é muito simples. Existe uma lei de ação e reação, a lei do karma, que nós conhecemos. E a lei do karma é assim, você está andando numa estrada e você se desvia. O karma vem e te dá um toque, né? Um toque para lá. Você está andando, ele te dá um toque para cá. É como se fosse assim, é o aprendizado que você precisa ter. A vida vai te fazer isso. Né? Porque a vida é assim, ela tem um amor, que é a misericórdia, ele vem e te dá aquele afago. E a mão do amor forte é a dor. Então ela bate de cá, bate de lá, bate de cá, bate de lá, para que você ande no centro, para que você ande em direção à sua transformação. E quando você está na vida, você tem as suas posturas de acordo com o local que você está. Isso não é completamente errado no mundo que a gente vive, porque no mundo mais evoluído não é assim que funciona. As pessoas são o que são em qualquer lugar porque são boas, porque estão buscando ser melhores. Mas nós precisamos usar máscaras. Então, dentro de uma casa espírita, é comum a gente usar algumas máscaras de bonzinho, de não sei o quê e tal. Não é isso que acontece. E aí, você tem uma oportunidade de convivência na casa espírita. E a convivência na casa espírita passa por tolerância, por paciência, né? Por compreender o outro, compreender que todos têm as mesmas deficiências, os mesmos vícios, em níveis diferentes e se portam de formas diferentes, ou escondendo, ou apresentando, ou tendo paciência, ou tendo calma para equilíbrio, quer dizer, tem de tudo na vida. E todos nós já passamos por situações difíceis ou vamos passar. Então, quando você fala de uma casa espírita, é o local ideal. É uma instituição que dá a você a oportunidade de se testar. Testar o quê? A sua paciência por não brigar, por não ser raivoso, porque pega mal, né? Olha, na casa espírita, brigando, raivoso, fofoqueiro, maledicente, vaidade, tudo isso, inveja, tudo isso nós temos. E aí ali você tem que se segurar. Por que você tem que segurar? Porque você está ali querendo ser melhor. Esse é o princípio que a gente imagina que seja de todas as pessoas. Mas quando você fala de uma reunião mediúnica, a coisa é muito mais poderosa. Porque a reunião mediúnica tem o quê? Espíritos que percebem a nossa vibração, percebe a nossa intenção, percebe o que está por trás das palavras do que nós falamos. Então, um orientador, um doutrinador de uma reunião espírita, se ele fala palavras bonitas, se ele fala palavras boas, palavras evangélicas, e se ele está imbuído disso, os espíritos que estão ali percebem, vão intuí-lo, vão ajudá-lo, e os outros que estão sendo tratados vão reconhecer e vão aceitar o tratamento. Mas se ele faz tudo isso, mas é só forma, a essência dele não está compenetrada da empatia, do amor,
a reunião não vai passar nunca da forma. Percebe? Se você quer forma, você vai ter uma reunião mediúnica de forma. Ou seja, você às vezes tem uma reunião mediúnica de 5, 10, 15, 20, que não sai daquilo. É sempre aquela coisinha sem graça, né? Apática, porque é forma. Para você pôr o tempero, pôr o sal, pôr o amor ali, você precisa da essência. Então, o espírita pode usar uma reunião mediúnica, além de ajudar os outros, se ajudar de uma forma incrível, incrível, porque ele vai viver situações em que ele vai perceber claramente que a sua essência tem que mudar, tem que haver uma transformação se você quer ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. Essa é uma parte que eu acho maravilhosa, maravilhosa dentro de uma casa espírita, principalmente numa reunião mediúnica. Então, vamos lá. Então, a gente está falando assim, nós vamos fazer esse adendo, porque vocês vão perceber que é um pouquinho complexo, mas ele não é difícil, se a gente tiver um pouco de boa vontade, de querer compreender. E o que é esse adendo? Esse adendo é o seguinte: dentro do nosso trabalho que a gente faz há algum tempo, e eu gosto muito de estudar as coisas da mente, da psicologia, eu não sou psicólogo, eu sou economista, olha que tristeza, né? Da mente, mexer com número e com papel, isso é uma tristeza na minha vida, mas é o que me deu ganha-pão durante 40 anos, então não posso reclamar, agradeço a Deus. Mas eu gosto muito dessas coisas, de ver a vida, ver os ciclos da vida, isso é uma coisa que me interessa. Então, eu sempre estudei muito sobre isso. E não sei quase nada. Cada vez que eu vejo alguma coisa, eu falo, nossa, mas não sabia disso. É assim que é. O esforço tem que ser muito grande. Então, e eu não me apego só ao espiritismo, gente. Eu pego o espiritismo, eu vou, às vezes, em autor que é lá da Índia, que é lá do Oriente, e vejo espíritos que estão lá com um nível de compreensão da vida absurda, trago. Aí eu falo, bom, mas eu tenho o meu diapasão, né? O que faz o instrumento garantir que ele está afinado ou não? Você tem um diapasão. Então, eu tenho um diapasão. Qual o diapasão? É o Evangelho. Então, quando eu pego o próprio Kardec, alguns comentários eu falo, isso está de acordo com o Evangelho? Está. Uma coisinha aqui não está, não. Então, eu fico com o Evangelho. É sempre assim. Então, o Evangelho é o meu equipamento de medir se o que eu estou ouvindo lá faz sentido. E vou pegando outros autores, vou pegando a Joana, vou pegando o Hamed, e assim nós vamos construindo material. Esse material que vocês vão ver, e vocês se vocês viram o vídeo, chama A Cura, né? Mas A Cura é o 4º ou 5º vídeo de uma série que fala sobre saúde e doença. Então, saúde e doença. Só que saúde e doença, nós não vamos tratar de doença física, porque isso é uma questão de corpo só, né? A gente vai falar psique, vai falar da alma, vai falar do perispírito, vai falando das doenças, vai mostrando, e a gente mostra a maior doença do mundo, que está no vídeo anterior. Tá. E aí, como é que você cura essas coisas? Como é que você cura esse mundo? Como é que você cura essa humanidade com mais de metade das pessoas com problemas difíceis de serem resolvidos, porque a doença alastra para todo lado? Como é que você olha para a vida hoje e vê esse corre-corre, esse desespero das pessoas, as doenças, o suicídio, as depressões, tudo isso invadindo a casa de todo mundo? Como é que você faz para curar isso? Toma um remédio, se interna. Isso tudo é a forma. É a forma. Entende a forma e a essência nesse caso? A forma é se medica. Tem que se medicar, claro, né? Vai se medicar. Mas qual é a essência? A essência não está no corpo, nunca. O corpo é forma. E tudo que você faz para o corpo é forma. Mas você precisa cuidar, claro, precisa cuidar, se alimentar, tomar o remédio que precisa. Mas a essência que vai curar. Então, quando a gente fala de cura, a gente não está falando da forma, porque ela é consequência. A gente fala da essência, não é do espírito, gente, tá? É da psique, é da mente. É ali que você tem que trabalhar, né? Para você curar. Porque, na verdade, o espírito não fica doente. O espírito, a gente não pode nunca falar que ele fica doente, porque a gente que é espírita não sabe o que é o espírito. Porque os espíritos que comunicaram a codificação não falaram o que é espírito, falaram é uma chama. É como se fosse uma chama. Porque a gente não tem capacidade de compreender. E um nível de compreensão que você faz disso é, então, doenças que são coisas físicas, que são físicas, porque psique também é físico, não vai atingir o espírito. Claro que não. Você tem a barreira. Qual a barreira? O corpo. Qual a outra barreira? O perispírito. Qual a outra barreira? Os campos energéticos. Para quê? Para travar. Não passa. E aí o espírito, como se fizesse assim, olha,
Isso aí é problema de vocês, do corpo, do perispírito. Põe para fora. Aqui não vem. Tudo que você fizer de bom, que foi engrandecedor da tua alma, aí vem. Aí vem e fica registrado e guardado. Aquilo que é doença física, psíquica, fica registrado e guardado no perispírito. No perispírito que desce para o corpo. É como se fosse um expurgo, né? Vai tirando. Então, no caso aí, o que nós estamos falando da cura, não é a cura da doença física, não. É a cura que você faz na essência. Onde está o ponto? Onde é o ponto que gera todos os problemas de doenças físicas, psíquicas do ser humano? É ali que você tem que pôr o dedo. E é disso que nós vamos falar no nosso adendo. Então, vamos lá. Ô, Maurício, você ainda estou te ouvindo? Não, eu só quero que você abra o seu microfone para ver se eu vou te ouvir. Estou falando. Oh, maravilha. Ednilson, eu estou te ouvindo? Sim. Maravilha. Então vamos fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou falando, se vocês quiserem fazer um questionamento, qualquer coisa, já que eu estou ouvindo, façam, por favor. Tá? Vamos fazer uma coisa bem interessante aqui, porque não é uma aula, é uma aula de adendo. Então ela tem coisas que não é o normal, tá? Para a gente entender. Tudo bem? Então, vocês podem fechar o microfone. Se quiser falar, perguntar, interromper a hora que quiser, eu fico feliz demais com isso. Como diz o mineiro, fico feliz. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, aqui. O que é essa planilha? Não se assustem. Tá? O que é essa planilha? Essa planilha ela tem apenas 2 folhinhas. Tá? Quando você assiste o vídeo da cura, nós vamos explicando lá atrás a doença, a gente fala do pêndulo, a gente fala dos movimentos de ação e reação. O pêndulo é a lei do ritmo de Hermes Trismegisto, mas é ação e reação. Vamos pensar, esquece o Hermes. É a lei de ação e reação. Você faz uma coisa, vai e volta na mesma vida, volta em outra vida, volta quando for preciso. É aprendizado, né? Então, quando você tem isso, você um dia vai ter que descobrir por si, e é sempre por si. Alguém vai te ajudar, você vai ler, mas é você que descobre isso de fato. Na essência, é sempre você, ninguém descobre para você. É que algumas coisas precisam ser feitas na sua vida. Porque, no geral, você olha para a vida e vê que todo mundo é muito parecido com as raivas, as mágoas, as vaidades, os vícios, sabe, as intemperanças, e uma lista de coisas que você olha meio comum. É meio comum e que a gente adquire algumas personas em determinados lugares para que isso seja aliviado. Então, numa casa espírita, a gente tenta ser assim, um espírito melhorzinho, né? Um pouquinho mais. Né? E isso ajuda, porque vai te vencendo aos poucos. Mas, se você começar a estudar esse assunto, e a gente estudou muitos anos esse assunto, e a gente descobriu que existe uma receita para você resolver essas coisas. E essa receita não é uma receita para um mês, para um ano, para uma vida, é uma receita para muitas vidas. Porque o nosso processo de aprendizado e evolução se dá, né, em muito tempo. Mas o tempo para a espiritualidade, para Deus e para o seu espírito não é problema. Não é problema. O tempo é problema para nós, corpo. Para o espírito não é problema. Não tem problema com o tempo. Tem problema do sofrimento. Porque enquanto você não entra no caminho do Dharma, né, ou do caminho da luz, ou o caminho do bem, você vai ficar batendo para lá e para cá. E o que é bater para lá e para cá? É a dor que vem aqui, 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 para você ir para o centro, para você seguir. Então, uma hora você vai ter que cair a ficha. E normalmente a nossa ficha cai pela dor, né? Porque a dor, inclusive a Grace vai falar isso na aula que vem, eu não vou nem adiantar muito, mas a dor eu vou sempre dizer assim, é uma coisa fácil, uma frase, a dor é o braço do amor, é o braço forte. A dor é o braço forte do amor, né? O amor vem com a misericórdia e assopra a ferida, e a dor vem e aperta. Aprenda e sopra. É assim que funciona, e a gente vai ter que aprender. Então, o que nós vamos falar é desse quadro, explicar por que ele é tão importante, porque, primeiro, que ele saiu de várias fontes diferentes. Ele saiu de uma filosofia espiritualista,
que é uma filosofia que trabalha com a reencarnação e com Deus, acredita nisso, então trabalha muito com isso. Saiu dali, misturado com uma cultura oriental de seres muito evoluídos que falaram coisas parecidas. Aí você vai lá na Joana, você encontra, você fala, olha só, você vai no próprio Jesus e você encontra, você vai no Kardec e você encontra, e aí você vai construindo, e uma hora você constrói uma coisa, rever, e você fala, isso aqui faz todo sentido no processo. Então, essa é uma receita. E o nosso adendo é falar disso aqui. E como é que funciona? É o primeiro passo. Estabilidade. E por que a gente lá no vídeo chama a dança da vida? Né? A gente explica. Se você pensar numa dança, vamos pensar um balé, uma dança bonita, é um balé, né? Não tem nada contra as outras danças, não, mas o balé é uma coisa maravilhosa. Então, você imagina um jovem e uma jovem, os dois protagonistas, dançando um balé. Né? E vocês percebem que o rapaz ele tem que ter força no braço, porque às vezes ele levanta a bailarina, né? Segura, tem esses movimentos. Ele tem que ter muita força no braço, mas ele tem que ter força na perna, equilíbrio, assim como ela. Né? A moça tem que ter força na perna e equilíbrio. Imagina ficar na pontinha do dedo. Já tentaram? Não, eu nunca tentei, mas aquilo não deve ser fácil, não. Então, esse processo do balé exige coisas básicas. O que é uma coisa básica? Força no corpo, força na perna, força no braço e equilíbrio. Muito equilíbrio. Já viram as pessoas rodando? Só que já me deixa tonto. Diz que tem uma técnica para isso, né? Mas com técnica ou sem técnica, eu nunca vou tentar uma coisa dessa, porque o negócio é complicado. Então, é um desenvolvimento básico que eles fazem. E aquele desenvolvimento básico é para todo bailarino, que pode ser muito bom. Mas o bailarino vai se despontar, não é por aquilo é o básico, ele vai despontar por outras coisas, muito mais nobres, que ele vai aprender e vai ser um grande bailarino, uma grande bailarina. Trazendo isso como uma analogia para o nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos pensar assim, então tá certo. No nosso desenvolvimento espiritual deve ter uma coisa que é básica também, para começar. Tem uma coisa básica para começar. E qual é a coisa básica? É a mesma coisa, equilíbrio, estabilidade. Como é que é esse negócio de equilíbrio e estabilidade? O equilíbrio, o básico ou fundamental para o início dos movimentos da dança. Qual é o conceito disso? Estabilidade, no nosso caso, não é equilíbrio físico, é clareza de visão. Clareza de visão, eu posso achar que eu tenho, porque é bom falar que tem, né? É bom você falar, não, eu vejo as coisas, eu tenho clareza de visão, eu percebo as coisas. Todo mundo quer falar isso e quer entender que é assim, mas você tem que saber se é ou se não é. Porque se você se enganar, você vai dançar e vai cair. Esse é o problema. Se o bailarino achar que já está com tudo e não desenvolveu as capacidades de fato, ele vai partir para o balé e vai fazer vexame. Assim como nós, aqui na nossa analogia, se você achar que tem alguma coisa que está aqui e não tem, você vai sempre cair. Né? Você sempre vai cair. Então, clareza de visão é ver além do medíocre. O que é clareza de visão? Ver além do medíocre. Não estamos falando que clareza de visão é ver o que os espíritos evoluídos, conhecer tudo. Não estamos nesse nível. É ver além do medíocre. Ver além do medíocre. Medíocre é o médio, é o que o senso comum. Quanta coisa a gente entende que existe de senso comum e que não é verdade? Tá assim. E a gente, às vezes, vai na onda dos ditados populares, né? Como diz, a voz do povo é a voz de Deus. Que é coisa mais imbecil que é isso? Não existe isso, gente. A voz do povo é a voz do povo, que é medíocre. A voz de Deus não é medíocre. Mas olha o ditado popular como é que fala, dependendo da situação, a pessoa fala isso para se justificar. Então, o senso comum é medíocre. Tá? O sentido da palavra medíocre ele tem um sentido... como é que a gente fala? Um sentido negativo, assim como ignorante é um sentido negativo. Mas, de fato, não é. É um sentido do fato. Ser medíocre é as suas percepções, a sua capacidade é da média, do senso comum. É ruim? É ruim, claro que é ruim. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Tá? E aí, como é que você faz essa clareza de visão? Você tem que desenvolver umas capacidades, você tem que desenvolver umas ferramentas que todo mundo tem disponível se quiser, que é senso de criticidade e discernimento sobre os movimentos da vida. Opa!
Só esse primeiro item, gente, já te dá uma dimensão totalmente diferente, né? De você compreender como é que existem esses movimentos da vida. Porque você concorda? Se você está numa dança, você tem os seus passos, o outro também tem. Se você não entende o passo do outro, como é que essa dança vai funcionar? É um para lá, outro para cá. Vai dar um, né? As pernas vão trançar, não vai funcionar nada. Né? Não vai funcionar. Na vida é a mesma coisa. Se você não compreender que os movimentos que a vida tem para te orientar, para que você aprenda, não vai resolver. Você vai ficar parado ali. Vai ficar parado. Não sai daqui. Não sai daqui. Então é preciso desenvolver uma ferramenta que chama senso de criticidade, discernimento sobre os movimentos da vida. Sem isso, não tem clareza de visão. Não adianta. Não tem. Ah, mas isso o Espiritismo fala disso? Fala. Kardec, de novo, né? É tiro certo. Kardec fala numa questão que eu acho que é 738, eu vou depois mandar para vocês. Eu já passei isso para vocês aqui, eu acho que eu tenho até no material, depois eu mando de novo. Ele pergunta para os espíritos, né, sobre a questão da evolução, ele fala sobre a instrução, fala sobre a capacidade, e aí ele pergunta sobre a questão da evolução moral e a evolução intelectual. E os espíritos falam bem claro para ele: a evolução moral acompanha a evolução intelectual. Não tem evolução moral sem você ter desenvolvido uma certa intelectualidade. Aí você fica assim, porque a primeira coisa que vem à nossa mente é pensar assim, mas tem tanta gente que não sabe nada, é tão bonzinho, é tão não sei o quezinho, não é isso que vem na nossa cabeça? Assim, minha vozinha é boa. Você sabe da moral, você sabe do que está por dentro de cada ser. A gente não sabe. A pessoa pode desenvolver uma certa moral? Até pode. Mas aqui ele não está falando de uma certa, está falando de desenvolvimento moral. E ele diz, não, preciso do intelectual. Mas por quê? Lembra lá do trabalho da Joana que eu mostrei? Por que o desenvolvimento moral vem depois, na última fase? Porque você tem a emoção, desequilíbrio emocional. Todos nós temos. Se você não criar um certo equilíbrio emocional, você não tem nem estabilidade para nada. Você não começa a partir daqui. E como é que você cria um certo desenvolvimento de equilíbrio emocional? Você precisa de algo que te dê clareza de visão, razão, reflexão, percepção. Então você vai olhar para você e falar, olha, tem hora que você fica muito nervoso, tem hora que você fala besteira, você está sendo vaidoso, está se melindrando com as coisas. E você sabe que tem isso. Não adianta a gente pensar que não. A gente disfarça para a gente mesmo. Sabe quando a gente se engana, a gente se sabota? Já viu essa palavra? Autossabotagem? Autossabotagem é você tem muitos defeitos, e todo mundo tem, não se iludam, todo mundo nós temos, mas você não quer passar por uma má pessoa, então você acha que é mais ou menos bonzinho. Não, não tem. Se você não começar a pensar nisso, você não vai conseguir desenvolver a estabilidade. Por quê? Porque é exatamente o auto-engano de achar que é bom, de achar que é isso, de achar que é aquilo, e você não vai perceber que, às vezes, você faz coisas que prejudicam as pessoas. E pior, não é isso, que prejudica você mesmo. Você não evolui. E aí, quando você olha para isso, e se alguém quer perguntar alguma coisa, aproveita que hoje nós estamos, como diz o outro, falando e ouvindo. Esse que é legal, né? Aí você tem dois níveis que a gente chama de sobrevivente e humanos. O que é isso? Sobrevivente somos nós, seres de um planeta inferior, de expiação e provas, né? Que a gente está buscando a sobrevivência dos nossos instintos, das nossas emoções, do nosso ganha-pão, do nosso corpo físico. E a nossa preocupação com o lado transcendente, espiritual, é um tempinho que sobra, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, e não é nada muito firme ainda, né? Estamos tateando. Então, quando você olha a estabilidade para um sobrevivente, que somos nós, é assim, não consegue ver além de sua sobrevivência. Ou interesse pessoal. Sempre interesse pessoal. Então, interesse pessoal, ele entra pela casa espírita, e ele faz que numa casa espírita você também queira se projetar, que você seja o melhor. Isso é comum. Não adianta a gente pensar que não é, que é. O fato de não ser comum é que as pessoas não façam, né? Não façam dessa situação isso que está aqui. Isso que está aqui.
Isso não é comum, não é incomum. As pessoas precisam trabalhar com isso e não pensar assim, isso é comum, é assim mesmo, então tudo bem. Não está tudo bem, porque você está parado no processo. O que acontece? A pessoa não sai da sua bolha. Que bolha? Minha bolha é assim, eu sei que eu tenho um monte de coisinha ruim aqui, mas eu vou me enganando. Eu vou, não, lá eu falo com, que boa belezinha. Mas, gente, não tem como. Isso vai criar dor. Isso vai criar dor. Porque auto-enganar-se. Auto-enganar-se. Você pensar que é alguma coisa que não é. Não estou dizendo que você vai chegar na casa espírita, eu sou nervoso, eu tenho raiva, então eu vou xingando. Não é isso. Por isso a casa espírita é um freio. É uma instituição que nos dá a oportunidade de sermos melhores. Mas se você vai ser melhor, você tem que trabalhar no ponto. E o ponto primeiro é isso aqui. Desenvolver isso aqui. Como é que desenvolve o senso de criticidade e discernimento? Uma hora a gente vai falar disso. Tem uma maneira? Tem. Não está aqui aí como fazer isso. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Isso aqui é uma outra historinha que nós vamos falar. Ok. Muitas vezes, quando ele sai dessa bolha, quando ele busca, ele continua com o interesse pessoal, gente. E o pior, esse interesse pessoal dele vai tentar fazer com que ele negocie com a divindade, negociar com Deus. Oh, meu Deus, eu prometo isso, eu prometo aquilo, me ajuda aqui. Já viram isso? Isso vem da Igreja Católica, né? As promessas. Eu tenho família católica, minha mãe, né? Fazia muitas promessas a Deus. É uma troca, é uma negociação. Isso é o que acontece. E às vezes isso é inconsciente. É inconsciente. Hoje eu preciso ir na casa espírita rezar, porque eu não estou bem, não. Vou lá rezar. Quer dizer, vou lá para quê? Ok, vai rezar. Vai. Mas esse pensamento é um pensamento de interesse pessoal, de negociação, não é de doação. Não é de doação. Mas e o humano? O humano já alcançou um certo nível. Então, o que ele vai ser? Ele acha que ele é um aprendiz. Mas ele é um aprendiz honesto da dança da vida e busca sempre aperfeiçoar o pêndulo na direção do repouso. Ou seja, o pêndulo que faz assim é porque é muito egoísta, é médio egoísta, é pouco egoísta. Isso tem? Tem. É muito vaidoso, é médio vaidoso, é um pouquinho vaidoso. Então, se ele é muito vaidoso e ele quer ser humano, ele vai trabalhando para diminuir essa vaidade, vai trabalhando para diminuir o egoísmo, o orgulho. E isso você faz aqui, com clareza de visão. Porque se a sua visão não tem clareza sobre você mesmo, não vai sair do lugar, vai estacionar. Aí a dor continua, né? Discernimento e criticidade dos movimentos como um bailarino em busca da perfeição. Então, ele está sempre buscando aprender sobre as pessoas, sobre a vida, mas principalmente sobre ele mesmo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O passo da dança é criar estabilidade. Com que? Senso de criticidade. Não tem jeito. Isso está no Kardec. Quando ele pergunta aos espíritos, aí eles falam, primeiro vem a intelectualidade, depois a moral. Aí eles falam, mas por que não é o contrário? É muito simples. Porque a intelectualidade, a razão, te dá a capacidade disso aqui, de você perceber e saber escolher. Saber escolher. Está lá, eu vou passar para vocês, está lá escrito, saber escolher. Quando você escolhe entre o bem e o mal, aí você pode desenvolver a moral, que é no bem. Aí você pode perguntar, não, mas espera aí, bem e mal a gente sabe. Não, a gente não sabe, não. Não sabe, não. Com todos os vícios que nós temos, nós cometemos muitos erros, que é o mal, e a gente nem percebe. E vai perceber cada vez mais. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, vai haver um dia que nós vamos nos arrepender até da formiga que nós matamos na rua. Então você pensa só o nível de sutileza que a mente pode chegar. É um exemplo que ele dá, mas assim, um nível de sutileza, de coisas que você faz hoje, que lá, depois de muito tempo, você vai olhar e falar, nossa, mas eu fazia isso, eu achava que não tinha problema. Não, olha os problemas disso. Olha as suas dificuldades que você criou com isso. E é muita coisa, é muita coisa. Essa é uma coisa que nós temos que nos preocupar como básico. Aí você tem a memória. A memória é uma ferramenta que nós temos. Aqui é uma ferramenta. Senso de criticidade é uma ferramenta. Memória é uma ferramenta. Intelecto é uma ferramenta. Tudo são ferramentas. Que ferramenta é essa? Essa aqui é o banco de dados, né? É tudo que você aprendeu em toda a sua existência está lá. Você tem a memória instintiva, você tem a memória kármica, você tem a memória consciente, a memória inconsciente, tem uma lista. Mas o que interessa é assim, a sua memória é um grande banco de dados, onde tem muita coisa, e que a vida atual puxa uma ou outra coisa para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Tem muitas coisas que você viveu no passado que são pesadas,
E não vem tudo de uma vez, a gente não suporta. Então, ele tem um trabalho. A mente faz um trabalho de seleção. Mas o que é isso também? É trazer capacidade. A memória são coisas que você aprendeu, que são capacitações, e vai trazer para você na sua vida, dependendo do seu planejamento reencarnatório. Então, o que é o conceito? O esteio que suporta a capacidade das movimentações do ser. Então, a memória é você, né? É você, é o seu esteio. Tudo que você aprendeu vai para lá. Vai para lá. Aquilo que você viu e que não é um aprendizado, passa. Mas vai para lá o que você aprendeu de fato. E aquilo que é a essência fica, né, impregnado. Como é que é o sobrevivente? Sua memória ainda muito presa ao biológico, corpo. Animal e limitante. Não amealhou ainda grandes capacidades. Não amealhou grandes capacidades. Aprendizado limitado. Ainda muito ignorante de coisas básicas de si próprio. Ó, tá tudo ligado aqui, né, gente? Ó, ele não tem conhecimento de si próprio, tem uma ignorância grande e não adquiriu muitas coisas a nível transcendente, espiritual sobre a vida, porque não estudava e às vezes vai lá e olha as coisas e fica por isso mesmo. Sabe aquelas coisas de preguiça, de comodismo, que é o normal. Esse é o normal do nível espiritual nosso. Então, esse é o sobrevivente. Mas e esse aqui? Sempre repete a mesma frase. Um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o penso, sempre na direção do repouso. Suas sucessivas experiências até o momento em outras vidas, e nessa lhe dá um respaldo para grandes movimentos de vida. O que significa isso? Olha, estamos começando agora, gente. Então vamos pensar assim. Ó, o passado está complicado, mas vamos começar hoje? Vamos. Aí você começou. Você começa a colocar na tua memória o quê? Outras coisas. Outras coisas. Na próxima vida, de novo. Pronto, aquilo vai fortalecendo a sua transcendência, vai fortalecendo a sua espiritualidade, vai fortalecendo a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de tratar as pessoas, a sua maneira de combater, de lutar com as suas dificuldades. São ferramentas que você vai buscando e vem. Exemplo, nós estamos falando disso aqui. Algumas pessoas conhecem, algumas não conhecem. São ferramentas. Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade de ver, nem que seja como uma informação, coisas que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Aí amanhã você olha de novo, você olha o vídeo e você entendeu, ou não entendi isso. Pronto, está lá na sua memória. Isso é uma capacidade que você adquiriu, que você guardou para a sua vida e para as próximas. É assim que funciona. Então, você vê uma palestra, você guarda uma coisa, você vê um livro, e aquilo pode ser só informação, como é isso aqui. Só informação. Ouvi tudo, beleza, tá, mas vamos em frente. Ou, não, peraí. Quando eu escuto alguma coisa que alguém fala isso aqui para mim, e quem me falou isso aqui foi um oriental, e depois eu confirmei, quando eu ouvi isso, acendeu uma luz aqui dentro. Opa, para que isso aqui é muito profundo. Vamos estudar isso. Aí você começa a pegar o cara e estudar o que ele está falando. Aí você vai no Kardec, você encontra coisa similar. Você vai em Jesus, você encontra similar. Você fala, opa, vamos por aqui que o negócio é por aqui. Então, isso é a memória. E a memória, você vai colocando dentro dela, e a casa espírita, uma reunião mediúnica, tem um potencial enorme de colocar na sua memória coisas que são transcendentes, são espiritualizantes, para que você vai somando. Porque a gente não pode se iludir. Em geral, no nível que nós estamos, as vidas anteriores sempre são um pouco menos, né? São piores do que essa aqui, é sempre a que está aqui é melhor. Então, o que você guardou, né? Que você guardou. Eu sei que vocês estão rindo, que as pessoas falam assim, Ruela, lá vem você falar isso de novo, você fica jogando a gente para baixo. Não estou jogando para baixo, não. Estou falando a real, e é isso que todo mundo sabe. As nossas vidas passadas, nós fomos menos do que somos essa. Sempre atual é melhor. Não estou falando melhor materialmente, melhor espiritualmente. Então, o que significa isso? Estamos jogando dentro da nossa memória, frequentando uma casa espírita, participando de uma reunião mediúnica, coisas que talvez em outra vida passada não fizemos. Estamos fazendo nessa, olha que coisa boa. Vamos mais. Aí você tem o intelecto. Mas o que é o intelecto, né? O intelecto não é inteligência, são coisas totalmente diferentes. Estão tudo ligado, mas são coisas diferentes. Nós vamos entender que a inteligência, olha lá, está no último, nós vamos falar dela aqui. Né? E a gente escuta em vários lugares, de psicólogos, até no movimento espírita você escuta coisas misturadas de intelectualidade com inteligência, mas não é.
Se você for profundo, você vai entendendo que locais que vão colocando as coisas diferentes. A própria Joana já faz uma certa separação nisso aqui. O intelecto é a análise racional e detalhista da vida. Então, é isso que o intelecto faz, ele analisa. É razão, ele analisa, né, os detalhes. Né? Como diz, divide para entender, análise racional, considerando sempre os aspectos racionais, físicos e informação para a vida no corpo físico, protetor da identidade do ser. Então, ele protege a identidade. Identidade nós vamos falar aqui, ó, lá em cima. Tá? Então, o intelecto protege a identidade. Nós vamos entender por quê. Essa é a função do intelecto. É a você aprender a fazer racionalidade das coisas. Ah, mas só isso? Oh, mas esqueceu disso aqui? Ó, intelecto é isso aqui, a razão. Desenvolvimento de senso de criticidade. Não é nem inteligência, é o próprio intelecto que faz isso aqui. Se você não desenvolver o intelecto, você não desenvolve a moral. Porque sem desenvolver a razão, o senso de criticidade, você não consegue compreender a vida. O intelecto te ajuda a compreender a vida no nível material. E o conceito é a informação retida que permite compreender condições e relação sobre a vida física. É exatamente o que eu falei. É a sua capacidade de compreender as coisas da vida. Se a intelectualidade é baixa, você compreende um pouquinho. Se ela é maior, você compreende mais. Se ela for demais, você compreende mais, mas você fica orgulhoso e vaidoso. Aí você cai no buraco de novo. Tá? Aí você cai no buraco de novo. Tem uma autora, chama Helena Petrovna Blavatsky. Não sei se alguém já viu falar dela. Ela é do esoterismo, né? E eu estudo um pouco, mas não, só para mostrar. Ela fala que o ser desenvolve em 3 fases. São 3 salas o desenvolvimento humano. A primeira sala é a sala da ignorância. A segunda sala é a sala da intelectualidade. E a última é da sabedoria. Então, ela fala assim, quando você está na ignorância, você está levado pelo vento. O vento te carrega. E como diz o outro, a ignorância é uma bênção. Todo mundo fala isso. Aí o oriental fala, até que a vida te pegue, porque ela vai te pegar. Aí já não é mais uma bênção. Enquanto você está na ignorância, está tudo bem, mas depois que a vida te pegou, aí você viu como você está. Aí você vai para outra sala, que é a sala intelectual. E ali você vai aprender um monte de coisa. Nossa, vai aprender coisas maravilhosas. Ela fala, mas cuidado com 2 coisas. O mestre não está nessa sala. Não procura lá que você não vai achar. Porque o mestre está na sala da sabedoria. E tem um problema. Quando você está nessa sala, se você se embriagar com a taça que tem lá, na borda da taça tem uma cobra, ela vai te pegar. Então, ela está dando simbolismo de como o intelecto, se você não cuidar dele, ele te leva para uma situação muito difícil. Aí depois tem a última sala, que é da sabedoria. Estou só contando essa historinha para vocês entenderem o perigo que tem aqui. É uma sala perigosa, né? E o sobrevivente? E isso que é o pior, gente. O sobrevivente, além de intelecto no seu suprassumo, é de baixa intelectualidade. Nós temos baixa intelectualidade. Ainda voltado ao comodismo, é a preguiça mental. Preguiça mental todo mundo tem. Você vai começar a querer aprender, estudar alguma coisa. Aí você fala, hoje eu vou estudar, hoje eu vou ver um vídeo importante. Aí você começa, daqui a pouco, você fala, eu estou com fome, vou na geladeira tomar uma água, vou comer um lanchinho. Aí você escuta um barulho lá fora, você vai ver. Pronto, a distração é o que há. E quem é que faz isso com a gente? Ah, são os obsessores. Não tem nada disso, de espírito que faz isso, não. Pode fazer? Pode, mas não é você mesmo. São os potenciais que você tem dentro de você, chamado instinto. O instinto briga para isso não acontecer. Vocês podem achar que não, mas é verdade. Tudo seu instinto briga para que você fique lá na ignorância. Para que ele vai querer saber as coisas? Deixa a coisa rolar. As emoções. Aí ele vai te dar fome, vai te dar preguiça. Isso é a coisa mais comum no ser humano. É aqui que a coisa pega. E o outro, a mesma coisa. E sua intelectualidade protege agora com uma identificação ilimitada. A mão direcionada por uma inteligência. Opa! O humano já saiu daqui, já foi um pouco mais para a inteligência. Então, ele sabe que a intelectualidade, aqui, ó, vai trabalhar o ser de criticidade e discernimento para um outro nível. Não só um sobrevivente. Vai jogar ele para entender as coisas de um nível maior. Para ele compreender que a vida é muito maior do que só intelectualidade. Ele vai sendo direcionado para a inteligência. Vamos lá mais um pouco. Deixa eu ver como é que está de hora aqui. Identidade. Só um segundo. A garganta está seca. O que é identidade? Identidade
Você tem seu RG, seu CPF, né? Quem é você? Eu sou fulano. A pessoa não acredita, eu não entendo isso. Você tem que mostrar um papel aqui. Aí você, agora aceito, né? Assim, era uma coisa esquisita de um mundo inferior. Que você tendo um papel, tá tudo certo. Se você não tiver, não tá. Isso é coisa de mundo inferior, gente. Isso um dia vai acabar. Sua identidade é sua vibração. No mundo espiritual é sua vibração. É o que a sua identificação faz que gera as emoções, que gera os pensamentos. Ó, emoções e pensamentos são, né, resultado de alguma coisa que está mais dentro de você. E a gente já ouviu muito falar disso, né? Você tem que melhorar seu pensamento, você tem que controlar sua mente, não sei o quê. Todo mundo fala isso, e fala, muita gente boa fala isso. Mas não é assim. Você tem algo dentro de você que é a fonte de tudo. É a fonte da emoção, é a fonte do pensamento, é a fonte da preguiça, é a fonte da raiva. Qual é? É a sua identificação. Você sabe quem fala disso? É por isso que eu falo que às vezes eu vou e cruzo Kardec, depois eu cruzo Jesus. Não é no Kardec que fala, é em Jesus. Cara, é incrível como ele vai na fonte. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala pecados por pensamento. Eu acho que esse título está errado, mas tudo bem, porque a pessoa pega o título e fala, é o pensamento aí, tá vendo? E não é nada disso que Jesus fala. Pecado por pensamento. Quem lembra da passagem? Ó, quando um homem vê uma mulher e tem pensamentos, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Tem pensamentos adúlteros com ela, ele já pecou. Por quê? Porque o seu coração tem esse tipo de desejo. Opa, coração, mas o que é coração? Coração é uma palavra que a gente conhece como o lugar do sentimento, mas isso é figurado. O coração é o interior, é da onde saem os desejos, a vontade, sai a potência que faz você fazer as coisas na vida. Dali sai a raiva, sai o ódio, sai o amor, sai tudo dali. Não é o coração, é a identidade, é a sua identificação. Com o que você se identifica? Com o que você, quando vê uma figura, vê uma situação na rua, o que passa na sua cabeça? Lá no centro daquilo é a sua identificação. Então você vê alguma coisa na rua e você tem problemas com bebidas, e você vê uma bebida, uma fotografia, uma propaganda, e você fala, nossa, eu preciso beber alguma coisa. É a sua identificação que te motiva. Isso está errado? Não, porque foi isso que foi desenvolvido em todas as suas vidas passadas. Todas as suas identificações foram desenvolvidas em vidas passadas. E eu vou dizer que a maioria das pessoas desse planeta, as identificações são muito corpo, muito prazer, muita paixão. E as pessoas começam a dar o nome de amor, porque fica muito chato pensar só assim. E começa a complicar mais a vida de compreensão das coisas. Então, o que acontece? As coisas com as quais o ser se identifica, viver em função de, ele vive em função de. É claro que a nossa vida tem muitas coisas acontecendo, mas tem aquelas particularidades de cada um, né? Vocês já viram situações na igreja, de padres, bispos, e todos os lugares tem isso. Todos os lugares. Estou falando porque são coisas que aparecem muito na mídia. Que tinha pedofilia, que tinha envolvimento sexual com não sei quem. Já viram esses escândalos que já... O que é isso? Não, ele é um homem da religião, mas é da forma. Na sua identificação ainda tem aquele desejo muito forte e ele não consegue controlar. Todo o aparato da forma, olha a forma, gente, todo o aparato da forma não conseguiu ainda fazê-lo modificar aquela identificação, a sua essência. Todos nós somos assim. Nós temos dentro de nós pensamentos ainda que a gente briga, ou pensamentos, ou emoções, ou desejos que a gente quer esconder da gente mesmo. Claro que tem, gente. Como é bobo a gente pensar que não é assim, todo mundo é assim. O que vale é o que a gente faz com isso. O que a gente faz com isso. A Joana fala, os desequilíbrios emocionais, as raivas, os ódios, tudo isso que existe, causa muito dano. Você tem isso? Tem. Você não vai se travar, mas não é colocar para fora e prejudicar as pessoas, é equilibrar isso. Então, o que ele fala aqui, ó, identificações limitantes. Esse é o sobrevivente. É com o corpo, é o primeiro. A identificação do sobrevivente é com todas as necessidades do corpo. Uma boa alimentação, uma boa preguiça, dormir bem, ter dinheiro para as coisas, prazer, paixão, e tudo isso. Eu primeiro. Essa é a identificação com o corpo, é o ego. A identificação com a família, com a pátria, com a raça, é tudo separatividade. Mas com a família,
É com a família. É importante, claro, família é uma coisa maravilhosa. Mas se você se fecha nesse grupo familiar, você está excluindo você da convivência e os outros da convivência. A raça, os preconceitos, tudo isso. Fundamentalismo, separatividade, rico, pobre e um monte de coisa. Essa é a identidade de quem? Nossa. Em tudo isso ou em algumas coisas dessas ou algumas coisas mais. É assim que é. E aqui não. Aqui ele é todo aquele processo que eu já li e fala: a identidade é com o ilimitado, uma identidade com uma ignorância permanente para buscar o aprendizado e como cidadão do cosmos. O que ele é, esse cara aqui? Ele já sabe de uma coisa, que ele é ignorante. Ele já reconheceu. O nível dele já está reconhecido que ele é ignorante, que ele está sempre aprendendo. Eu sempre dou o exemplo do Nietzsche, que é um filósofo maluco, né, que eles falam, né? Mas ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que existe o super-homem. O que é o super-homem? O super-homem do Nietzsche é aquele, ele fala, que está sempre aprendendo eternamente. Né? Ou seja, ele sempre sabe que tem ignorância e precisa vencer isso aprendendo. Os nossos cidadãos desse mundo que a gente vive não acham nada disso, ele acha que já sabe. Esse é o problema, esse é a pior coisa. Então, o que acontece com esse ser aqui? Ele sabe que ele a sua identidade é maior, ele não se identifica só com pátria, com coisas pequenas, se identifica com o cosmos. Eu sou um cidadão do cosmos, eu tenho que ajudar todo mundo, todo mundo me ajuda, todo mundo tem que ser irmão, tem que ser fraterno, tem que ser solidário. Isso é o que vive, ele vive essa vida. Né? E sempre pensando, sempre tenho a aprender. Sempre tenho a aprender. Essa é a ignorância consciente. A nossa é a inconsciente, que é o fundo da caverna lá. Né? Muito bem, chegamos na inteligência. Lembra que todos fomos criados como um princípio espiritual e princípio material, lá antes de ser humano. E o princípio inteligente entra nesse processo. Princípio inteligente. Olha, é uma coisa divina. Isso aqui é uma coisa divina, não é uma coisa do homem. Isso aqui é uma coisa divina. Os vícios que nós adquirimos são coisas que nós criamos. As virtudes são divinas, está na consciência. Você tem que entrar lá e trazer, plantar e cultivar. Isso aqui é uma das virtudes mais divinas que tem, a inteligência. E o que é inteligência? Um conceito de inteligência fácil de compreender inteligência vem do inteligere. Inteligere é escolher dentre. Escolher dentre. Saber escolher, e escolheu, faz o que é certo, o que é bom, o que é justo. Então, a inteligência escolhe o que é melhor para o ser, para a vida, tem essa capacidade e faz, não é só escolher, e faz. Isso é inteligência no nível mais transcendental, pensando em espiritualidade. Então, é diferente de intelecto. Então, a inteligência é aquela que conduz o ser para a sua evolução, iluminação, conhecimento total da vida. Capacidade de discernir o que é o arquétipo divino e se direcionar para. Olha só, então a inteligência te dá uma capacidade de discernir na vida aquilo que está ligado aos arquétipos divinos. O que são arquétipos divinos? Não é arquétipo do Gustavo Jung, é divino, que é mais de Platão. O que é arquétipo divino? Justiça, bondade, ordem. São vários, mas são os mais importantes. Pensa no amor, na justiça, na bondade, são os arquétipos divinos. Então, ele tem a capacidade de compreender isso e se direciona para. Isso é um ser inteligente de sabedoria. Aqui nós estamos falando que o sobrevivente, isso é uma raridade. Somente em avatares e grandes missionários. É embrionário, às vezes, em alguns sobreviventes. Nós. E aqui? Aqui, olha, já entendeu tudo, né? Aí a inteligência já está com ele já é um ser mais espiritual, já despertou a consciência e já entendeu sobre os arquétipos divinos que estão gravados em todos nós e ele já colhe os frutos disso. Então, gente, olha, se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, aproveita, fique à vontade, né? Por favor, não como diz outro, não se aveste, tá? Antes da gente seguir, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Não, ainda temos um tempinho. Ficou muito mais tranquilo de entender. Eu assisti 2 vezes o vídeo hoje. Se tiver um tempinho, conta a historinha do Buda e de Jesus. Do Buda e de Jesus?
Você conta no vídeo lá. Nesse vídeo da cura? Da família. Família. Do Buda da família. Isso. Ele abandona a mulher, o filho. Tá. Aí nós vamos falar por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando a gente fala que a família é uma separatividade necessária, a pátria é uma separatividade necessária, mas para o nível espiritual de um Jesus, de um Buda, é diferente. A família dele é a grande família universal. Então, se você pensar no Buda, o Buda, ele era rico, todo mundo sabe, ele era um príncipe, Siddhartha Gautama era um príncipe, e quando ele nasceu, teve como é que fala? Teve um anúncio de uma daquelas mulheres que via as coisas lá nas profetias, teve um anúncio que ele seria um grande espírito, queria fazer muitas coisas importantes. E o pai dele ficou preocupado com aquilo, porque aquela mulher estava falando num sentido mais espiritual, ele falou, não quero meu filho se metendo em nada disso, ele vai ficar aqui. E ele tinha a proteção do palácio a vida toda, não saía, não via nada, era tudo só pessoas saudáveis, bonitas, tudo de melhor ali, e nada de que não fosse desse nível entrava naquele palácio. Mas um dia a história se delonga, mas ele sai. Ele se casa com uma mulher que era princesa, por obrigação, né, política, teve um filho com ela, mas ele sai, porque o chamado dele era muito forte, ele não ia ser uma pessoa comum. Ele sai para a vida e 1000 coisas acontecem, 1000 coisas. E aí ele começa a trabalhar, e os discípulos, e aquela coisa toda. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que eu sempre falei assim, poxa, mas uma pessoa desse nível espiritual abandonou a família, foi para a vida, né? E ele rodou a vida, rodou, mas um dia ele volta e a sua esposa vira discípula dele. Então, olha como a mão da vida faz, né? Esse é um exemplo do Buda. E de Jesus. Jesus está falando para um grupo de pessoas, e lá na sua casa, os irmãos, os primos, né, que quando a gente fala irmão, às vezes não era irmão, é primo, então é meio confuso, mas os irmãos, os parentes estavam lá e estava falando que ele estava louco, porque esse é o processo. O que Jesus falava era loucura para aquelas pessoas, e principalmente quem é da família. Já viu aquela história que caso de Ferreira, espeto de pau? Já viu essa história? Então, assim, se você é de uma família, você começa a falar umas coisas diferentes, o pessoal vai achar que você está maluco. Eles achavam mesmo que Jesus estava meio maluco. E foram lá e falaram, não, vamos tirar ele de lá, porque não tem condição, está falando umas coisas estranhas. E eles chegaram e falando, ó, sua mãe está te chamando para você ir para lá. E Jesus olha para as pessoas que estão ali e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele fala, todos são minha mãe e meus irmãos. Esse processo relacionado à família, eles vêm nos dando uma instrução que você tem uma família, mas a família precisa se estender a uma família mais universal. Um espírito, quando chega nesse nível de um Buda, de Jesus, e até outros, não é só esse, pensa no nível menor, pensa no Francisco de Assis, pensa mesmo no Chico até, né? O próprio Divaldo, você cria um aspecto em que uma família de pai e filho não vai ser suficiente para você, não vai dar. Então você expande. E normalmente você vai ser um missionário que vai cuidar de muita gente. Então você pensa quantas pessoas o Chico acolheu, quantas o Divaldo, quantas o Francisco de Assis acolheu, né? Pensa em Jesus, e aí você vai, né? Você vai assim. Tudo bem até aí? Tudo bem, Ednilson? Quer fazer algum comentário, uma pergunta? Tudo bem? Tá bom. Esse era o adendo que nós queríamos trazer. Eu não vou seguir muito. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Tá. Eu não vou seguir muito, porque senão vai misturar aqui informações específicas da apostila com adendo. Eu acho que eu vou deixar por aqui para a gente refletir nesse adendo que nós fizemos aqui. Refletir um pouco nisso. Na próxima aula, a Grace tem um assunto muito importante, é um adendo menor, que ela vai trazer umas informações importantes. Qual o objetivo disso aqui, gente? É porque, como nós estamos trabalhando com a área mediúnica, a gente não tem como não falar dessas coisas que são de desenvolvimento interno, de essência, não tem. Você não pode ficar só no teórico da mediunidade, e o mais importante, que é o que o Kardec fala, né?
o mais importante é você deixar sem conversar disso. Sempre vamos falar disso aqui. De um jeito ou de outro, nós vamos trazer material sobre isso aqui. E, olha, tem muita coisa. Tem muita coisa. Inclusive, eu cheguei a falar, acho que com o Roberto. Olha, Roberto, eu não sei como é os cursos da sua casa, como não é, mas nós temos um curso que fala de um processo doutrinário e desenvolvimento mental, psicológico, que é 1 ano e que está à disposição. Entendeu? Então, é só para a gente pensar, tá bom? Gente, deixa eu fechar aqui. Bom, deixa eu ver. Cláudia está ouvindo? Deixa eu ver se ela ainda continua ouvindo. Ela está ouvindo aqui. Se você estiver ouvindo, Cláudia, e quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer pelo chat, tá? Ah, tá. Pode fazer pelo chat se tiver alguma coisa, que a gente ainda tem aqui uns minutinhos antes da gente encerrar. Ok. Gente, então nós vamos encerrando aqui, agradecendo a vocês a paciência, porque tem que ter paciência, né, para ficar só ouvindo, né? A paciência de vocês, esperando que esses nossos encontros eles tenham sido frutíferos para todos nós, para vocês, para a casa de vocês, e se Deus quiser a gente vai ter oportunidade de conhecer vocês aí, tá bom? Gente, fica com Deus, muita paz, muita luz para todos. Eu vou encerrando a transmissão aqui e vou fechando, ok? Obrigado, um abraço. Uma boa noite. Valeu, obrigado. Fica com Deus.